Paz de Jesus, amor de Maria, com imensa alegria, estamos no nosso segundo dia do jejum de Daniel. Iniciemos aqui as nossas orações de entrega para o nosso segundo dia. Estamos aqui reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peçamos agora perdão a Deus pelos nossos pecados. Confesso a Deus Pai Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Amém. Pedimos que o Senhor não olhe para a nossa pequenez, para a nossa incapacidade, mas que venha em nosso socorro para atender a nossa súplica, por misericórdia, e perdoe os nossos pecados. Amém. Coloquemos agora em intenção dos nossos 21 dias de jejum, oração e penitência, aquilo que está em nosso coração, que nós pedimos esse grande milagre a Deus. Primeiramente, podemos colocar pela nossa conversão, pela conversão da nossa família, pela conversão do mundo inteiro, pelos que sofrem, pelos que não creem, pelos que creem, por todos os doentes, por todos os necessitados, por todos que mais precisam das nossas orações, que nós possamos entregar nesse dia essa penitência, esse sacrifício para as almas do purgatório também. E coloquemos agora a nossa intenção particular de cada um de nós, dos nossos corações. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora vamos rezar o Salmo, ler o Salmo 19. Eu estou colocando uma musiquinha aqui de fundo. Acharei o Salmo 19. Que o Senhor te escute no dia da provação e te proteja o nome de Deus de Jacó. Do seu santuário ele te socorra, e de Sião ele te sustente. Lembre-se de tuas ofertas e aceite os teus sacrifícios. Conceda-te o que o teu coração anseia e realize todos os seus desejos. Possamos nos alegrarmos com a tua vitória e levantar as bandeiras em nome de nosso Deus. Sim, que o Senhor realize todos os teus pedidos. Já sei que o Senhor reservou a vitória para o seu ungido e ouviu do alto de seu santuário pelo poder de seu braço vencedor. Uns põem as suas forças nos carros, outros nos cavalos. Mas nós, porém, temos em nome do Senhor nosso Deus. Eles fraquejam e foram vencidos, mas nós, de pé, continuaremos firmes. Senhor, dai a vitória ao Rei e ouvi-nos no dia em que vos invocarmos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esse salmo é tão profundo, é até uma frase muito conhecida, Uns colocam suas forças em carros, outros em cavalos, mas nós nos humilhamos na presença de Deus e pedimos para que Deus não olhe para as nossas incapacidades, para as nossas misérias, para as nossas pobrezas do nosso coração, mas que com essa súplica Deus tenha misericórdia de nós e nos conceda a vitória. E aqui o Salmo diz que
Ele vem em nosso socorro, Ele aceita os nossos sacrifícios e realiza todos os desejos dos nossos corações. Não no nosso tempo, não na nossa hora, não do jeito que nós gostaríamos que fosse, mas Ele realiza a sua obra, Ele realizará a sua obra. Uma vez, uma pessoa muito espiritual me falou assim: a mão de Deus está sobre todos nós, mas aqueles que o clamam, aqueles que se entregam verdadeiramente nos braços de Deus e confiam nele, como o Salmo diz, uns colocam as suas forças em cavalos, outras nos carros, mas tu, eu, nós colocamos a nossa força no Senhor. No tempo dele, né, do jeito que tiver que acontecer, Deus fará a sua obra. Como Ele já fez na nossa vida, nós estamos aqui, nós somos um grande milagre. A vida é um grande milagre. Acordamos hoje, depois de um dia, né, esses primeiros dias será mais sofrido. Nós acordamos, nós estamos vivos. E a quem temerei? Né? Quem como Deus? Terminamos agora a quaresma de São Miguel. Quem como Deus? Ninguém. Né? Se nós, como pais, sabemos dar ruins que somos, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, imagine Deus. Mas para isso nós temos que estar preparados. Ele não vai dar nada que não sejamos capazes de suportar. Ele vai dar aquilo que estará ao nosso alcance, na hora e no momento que tiver que ser. E eu começo aqui, agora nós finalizamos essa primeira parte. Vamos só finalizar com uma oração que eu acabei esquecendo ontem, mas agora eu me policiando aqui para não esquecer, que a nossa entrega será assim: Jesus, é por vosso amor, pelo Imaculado Coração de Maria, pela conversão dos pecadores, pelas intenções que trazemos em nossos corações, que oferecemos esse dia de jejum. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Finalizamos a nossa entrega nesse primeiro momento. E antes da gente continuar falando aqui, que nós iremos falar sobre a ira, né? Que existe dentro de nós essa lembrança, esse anseio pela justiça. Só que nós saciamos esse anseio do jeito errado. Que é assim que nós pecamos, né? Por isso nós pecamos. Esse desejo é uma natureza tão nobre no nosso coração. Como está escrito nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Nosso Senhor louva, é real, Ele louva a justiça e a ordem das coisas. No fundo, gente, eu anotei aqui para não esquecer, né? No fundo, nós só queremos retornar a esse lugar, né? No original que Deus fez para nós. No fundo, é isso que nós queremos, esse anseio. No fundo, é voltar para essa coisa, para a harmonia. Nós não fomos feitos para o caos, nós fomos feitos para essa harmonia. E quando vemos uma injustiça, como eu dei o exemplo de não ser atendido da forma correta no hospital, no fundo, nós queremos essa harmonia do dia a dia, só que nós buscamos do jeito errado. E aí eu vou dar um testemunho aqui para vocês rapidamente de algo que transformou na minha vida, né? Que faz uns 3 meses esse estudo, então faz uns 2 meses essa graça alcançada. Então graça alcançada é graça testemunhada. Então eu vou aproveitar que cabe aqui nesse momento. Eu me casei já faz 16 anos, né? 16 anos desse grande dia. E quando eu me casei, eu tinha aquelas coisas do mundo, né? Que o mundo faz a gente acreditar em várias coisas, né? Várias ideologias. E isso caiu por terra logo nos primeiros meses. Algumas ideologias que eu acreditava. Então, foi um crescimento grande para mim. O casamento foi como eu posso dizer? Você aprende muito, né? E aí, eu sempre tive esse anseio maior pela justiça, que no fundo é um anseio real,
para a ordem das coisas, para as coisas estarem em ordem, né? No fundo, queremos retornar a isso, né? A ordem. Deus fez tudo em perfeita ordem, né? O que é do animal é do animal, o que é do homem é do homem, o que é divino é divino. Deus fez tudo em uma perfeita ordem, certo? E aí, eu sempre tive esse anseio muito forte dentro de mim. E eu prezo muito pela ordem. Então, quando eu me casei, eu me deparei com a ausência da ordem, né, nas coisas. Por conta que você não é mais um, serão dois, uma só carne, certo? Então, nos primeiros 5 anos, esse meu anseio pela justiça, a ordem das coisas, tudo em harmonia, ficou muito debilitado, muito mexido. E eu sofri muito nos primeiros 5 anos. A ponto de eu achar assim, o que eu fiz da minha vida, né? Porque eu já tinha essa dificuldade da ordem, porque é uma família grande, sempre muita gente na minha casa, mas eu tinha as minhas coisas só minhas, né? Eu era bem individualista ali com as minhas coisas. E eu tava sempre em ordem das coisas. Então eu imaginava que quando eu casasse, eu seguiria essa ordem. Só que Deus é tão maravilhoso que me deu um marido para me trazer para essa realidade de que essa harmonia, essa ordem, essa plenitude é só no céu, bem. Você quer antecipar o céu aqui. Tem até santos que falam que eles conseguem antecipar o céu, né, na terra. Mas são faíscas, sabe? Coisas pequenas. O céu não é aqui. Você tem que almejar o céu, mas não dá para você querer tudo aqui, entendeu? Tudo não teremos, né? E aí, os primeiros 5 anos foi muito sofrimento, os demais 5 anos eu pensei assim, eu vou viver sofrendo por conta dessa desordem ou eu mudo. Então, como eu percebi que eu não iria conseguir que o meu marido se transformasse nesse meu gosto, desse meu jeito, de tudo tá arrumadinho, bonitinho, eu me quis bandear mais pro lado dele. Então, eu comecei a relaxar mais. Então, foi uma grande graça mesmo que eu consegui, porque eu levei as coisas mais na leveza, né? A organização da casa. Então, eu me soltei também, sabe? Deixa o que dá pra fazer, a gente faz. Só que eu continuo sendo eu, né? E eu continuo gostando. Hoje eu sei que é um anseio de querer almejar o céu aqui na terra, né? Quero viver o céu aqui na terra. Mas não terei o céu aqui na terra, só algumas migalhas, digamos assim, né? Para eu ter o gostinho e desejar o céu. Deus é perfeito em tudo que Ele faz. E aí, com isso, os próximos 5 anos, eu entendi como algo que eu tinha que levar com mais leveza e assim eu fiz. Só que, é claro, o sentimento permanece. O sentimento, poxa, né? Poderia me ajudar também, né? A pessoa poderia ser mais organizada, né? E aí eu entrei no campo de murmurar para as pessoas próximas, né? Nossa, reclamar mesmo, sabe? Aí já é outros pecados, que a gente vai falar sobre todos eles. E só que aí, passou 5 anos, passou mais 5 anos, em 10 anos eu me converti, né? Estou no meu processo de conversão, então eu reconheci que quando nós nos casamos, o meu marido é o meu Cristo, né? Eu casei, eu não escolhi a vida religiosa, eu escolhi o sacramento do matrimônio, então o meu marido é o meu Cristo aqui na terra, então eu preciso ter amor por ele, porque ninguém me obrigou, eu escolhi ele como meu Cristo. Só que em determinados momentos eu sentia essa raiva que vem dessa ira, não era a ponto de eu explodir, porque assim, né, o que acontece com a ira especificamente? A ira, a impressão que dá é que a pessoa até tá demoniada, né? A pessoa até se transforma. Não é isso, mas em algumas fases do mês, né, principalmente nós mulheres que temos um ciclo para viver durante o mês, nas fases, alguma fase do mês eu ficava mais irritada, mais nervosa com essa bagunça, e as outras fases eu conseguia levar desse jeito que eu aprendi, né? E eu vinha pedindo depois da minha conversão, entender que o meu marido é o meu Cristo, eu preciso amá-lo, né? Como ele chagado ali, com as dores e as feridas que ele tem, e ele idem a mim também, eu preciso ajudá-lo a curar, e eu pedi para Deus a graça de ser uma pessoa mais paciente, né?
sobre essa questão e entender que é uma limitação dele, é uma chaga dele ali, um problema dele que eu tenho que acolher essa dor, que era uma dor, na verdade, minha. E aí, pedindo a Deus essa graça e entendendo que a ira que eu sentia, essa raiva, né? Porque assim, a raiva, eu até anotei aqui para não esquecer, tá? A ira é diferente de raiva, tá? A raiva, ela, por exemplo, assim, você é mãe, você sente raiva de algumas coisas que seu filho faz, né? Você não necessariamente está cometendo um pecado capital, mas você está cometendo um pecado venial, você está algo mais leve, né? Não foi um pecado da ira, mas é um pecado venial. Então a mãe, ela às vezes falta paciência em alguns momentos, né? Como em casa, às vezes faltava alguma paciência para mim. Mas essa falta de paciência é diferente da ira, tá? A pessoa, quando ela tá irada, ela parece que ela tá endemoniada. A ira é o pecado capital. A falta de paciência é como se fosse um pouquinho mais leve, tá bom? Então, é um pecado venial. Então, eu tinha pedido para Deus que eu tivesse mais paciência, porque eu sentia que faltava paciência para mim em algumas fases do mês para lidar com essa questão da bagunça, da desordem das coisas, certo? Então, eu pedi... porque a ira é uma raiva desproporcional. Por exemplo, eu vou fazer um barraco por conta de uma bagunça, é desproporcional. Eu vou lá, converso, falo, poxa, vamos ajudar aqui e tal. Então, quando eu crio a harmonia, quando eu desejo essa harmonia e eu desenvolvo ela através da virtude da paciência, esse é o jeito correto de eu saciar esse meu anseio pela justiça, que no fundo é um desejo pela harmonia das coisas, pela ordem, organização das coisas, certo? Não sei se vocês estão conseguindo entender, mas eu criando essa harmonia através da paciência, eu consigo contemplar essa ordem das coisas, essa harmonia das coisas como Deus fez, como Deus criou. Ele criou tudo em perfeita ordem. Então, eu atingindo esse meu objetivo final, que é a ordem, a organização das coisas, com paciência, aí sim eu contemplo o céu aqui na terra, uma parte mínima do céu aqui na terra. Só assim. Com a ira, pelo contrário, com a ira eu tô mais parecendo com quem? Com o céu? Com a ira eu tô parecendo com um inferno. Então, por isso que é o pecado. Então, muitas coisas na nossa vida não dão certo, casamentos são desfeitos, relacionamentos acabam, amizades são destruídas por conta do fruto que é o pecado, o fruto colhido antes da hora, né? Através do pecado. Apenas com a paciência que eu vou conseguir a ordem das coisas, que é esse desejo. Com a ira eu não vou conseguir, eu vou arranjar só mais problemas para mim. Então, quem quer arranjar? A vida já não tem os problemas da natureza, as coisas que vão acontecer, né? Um problema de saúde, alguém que vai, né? Um sofrimento, elas já vão, é a natureza da vida. Agora nós ficamos arrumando mais problemas. Olha só. Aí quando caiu a minha ficha, eu falei, gente... Aí, voltando para o meu testemunho, Deus me deu a graça de um belo dia, eu a terminar de ordenar todo o meu guarda-roupa, tirar aquilo que estava para doação, para fazer doação, organizar tudo bonitinho, eu fui ao banheiro. Quando eu voltei, estava tudo bagunçado a parte das camisetas, porque meu marido estava com pressa. E eu peguei uma camiseta que ele ia usar ali, que ele estava em atendimento, aqui no nosso consultório, e aí ele teve que correr para trocar de roupa para ir no outro compromisso que ele tinha, e ele estava muito atrasado. Porque o atendimento dele atrasou, a pessoa chegou atrasada. E eu coloquei a camiseta do outro trabalho dele por baixo. Então ele teve que pegar com tudo e espalhar pela cama. Quando eu saí do banheiro, ele já não estava, ele já tinha saído. Tchau, tô indo. Eu só escutei um tchau, tô indo, já volto. Beijo, te amo. Quando eu olhei, tava tão arrumadinho, o quarto tinha lavado tudo espalhado pela cama, mas Deus me inundou com um sentimento de amor, onde Deus colocou assim no meu coração, eu te amo tanto, eu até me emociono, eu te amo tanto, Maiara, que eu tô te dando aí, ó, há 15 anos,
Até me emocionando. Estou te dando há 15 anos a oportunidade de contemplar umas migalhas do céu aqui na terra com a virtude da paciência dentro do seu lar, do seu matrimônio. Só que eu, Maiara, só tive a capacidade, eu só fui capaz de contemplar isso 15 anos depois. Eu, Maiara, e Deus me dava essa graça, gente, todos os dias da minha vida, desde o primeiro dia do meu casamento. Só que eu não tinha capacidade para contemplar isso, para receber isso. O amor de Deus, onde Ele me deu a graça de eu exercer a paciência, lembra? A virtude da harmonia, eu só vou adquirir ela, que é a ordem das coisas, através da paciência. Então ali eu olhei com aquilo e falei assim, nossa, olha o que eu fiz, eu coloquei a camiseta dele, importante, por baixo. E aí, devido a estar organizado e tal, ele teve que desorganizar, mas eu tenho certeza que não foi. Antes eu olhava para aquilo, eu achava que era falta de amor, entende? Olha, eu olhei para isso e falei assim, meu Deus, como o Senhor me ama. Eu fiquei tão constrangida, gente, que eu só sabia chorar. Eu chorava copiosamente, não conseguia parar. Porque pela primeira vez, aquilo que eu utilizava, aquela graça que Deus me dava, e eu utilizava pecando, pela primeira vez eu vi a graça, o presente que Deus me deu, onde eu poderia contemplar o céu, aqui na minha casa, no meu lar, com a harmonia, ao invés da impaciência, da raiva, da ira, que é o pecado, que eu vou todo dia à igreja e falo, Senhor, Senhor. Olha a hipocrisia, gente. Todos os dias vou para a igreja e falo, meu Deus, Senhor, Senhor. E não contemplava, meu Deus, no meu marido, na graça. Porque assim, eu sempre tive um desejo de servir, né? Continuo com esse desejo de servir. E eu tenho essa possibilidade todos os dias em servir, quando ele voltar, as coisas estarem em ordem. Eu tenho essa graça, porque o meu sábado é tranquilo, eu não tenho nenhum compromisso no sábado. É só o meu lar, o sábado e o domingo eu deixo só pro meu lar. Eu tenho essa graça, Deus me contemplou com essa graça. Tem pessoas que não têm, eu tenho um marido maravilhoso, com imperfeições, como todos nós, né? Como eu também, se eu for falar as minhas, se ele vier aqui falar as minhas imperfeições, não vai dar o vídeo. Mas eu tenho essa grande bênção. E o dia a dia, né? O ordinário, a gente tá ali, a gente fica esperando coisas maravilhosas, coisas grandiosas. Mas é no ordinário do dia a dia, no nosso varrer, no nosso arrumar um guarda-roupa, no nosso falar um bom dia, no nosso sorrir para um vizinho que nos incomoda. Como Santa Teresinha, entregar, estamos com as rosas aqui dela, né? Eu acho que vai até os 21 dias, se Deus quiser. Um irmão que precisa de um acolhimento, de um respeito, de uma escuta, de um olhar atento para uma necessidade de um irmão. E Deus nos dá todos os dias todas as graças que nós precisamos, mas a gente às vezes não vê, não está preparado para ver. Então vamos começar a observar, né? Continuando falando aqui da ira, muitas das vezes, amanhã a gente vai falar alguns santos, por exemplo, São José Maria Escrivá fala no livro O Caminho, ele dá algumas dicas pra gente superar, sabe? A gente vai falar sobre essas dicas amanhã. Então, a ira, finalizando aqui a ira não é o caminho pra gente conseguir a justiça, a harmonia das coisas. No fundo, a ira vai nos atrapalhar. Com essa raiva, com esse pecado venial que eu estava sentindo no meu coração, né? Poxa, ele não tá cuidando das coisas, né? Que eu tô organizando. Por causa disso, eu estava fechando a graça de Deus sobre mim.
E a partir do momento que eu lavei as minhas mãos, que eu comecei o meu caminho de conversão, e eu vi que eu, Maiara, não conseguia, eu esvaziei as minhas mãos e Deus me encheu. Ontem mesmo, até minha sogra ligou, eu brinquei com ela de algo que aconteceu aqui em casa. Aí na hora que eu tava voltando as coisas em ordem, aí eu liguei, a gente ligou pra ela pra conversar e tal, aí eu falei assim pra ela, na hora eu lembrei, né, eu estou no meu caminho de mudança, então por Jesus eu não vou reclamar de tudo isso, eu vou louvar a Deus aqui, nesse cenário que eu tô tendo que colocar em ordem novamente, né? Que a gente quis plantar umas coisas aqui em casa e fez muita bagunça a ponto de eu ter que esfregar muito para conseguir tirar essa sujeira. Eu ainda brinquei assim com meu marido, eu falei assim, se fosse a Maiara de antes, eu ia brigar, eu ia ficar com raiva, eu ia reclamar, eu ia falar, poxa, mas eu consegui olhar e falar assim, eu consegui pela graça de Deus rir daquilo, sabe? Então olha como eu estou conseguir com esse fato, um exemplo, né? Conseguir com esse fato alcançar harmonia no meu lar. Se eu não fizesse desse jeito, eu não alcançaria a harmonia. Lembra que o anseio pela justiça é esse desejo pela harmonia e a ordem das coisas? Eu ia conquistar a harmonia se eu me irasse? Acontece, a gente plantou coisas, zoou tudo mesmo, não deu tempo de arrumar, a gente foi fazer outras coisas. E ali, naquele momento, só tinha eu para arrumar. Se ele tivesse disponível, ele também me ajudaria. Mas olha como eu alcancei a harmonia, um pedacinho do céu aqui na minha casa ontem, né? Mas não foi pelas minhas capacidades, vocês podem ter certeza, quem me conhece sabe. Então ainda tem muito, isso eu tô dando um exemplo, né? Mas tem muita coisa que ainda desejo alcançar, né? Existe dentro de nós essa lembrança e nós buscamos isso. Então, o caminho da paciência, sempre, gente, nós iremos alcançar esse anseio da nossa alma pelo caminho da paciência e da mansidão. Deus nos convida a contar com a graça dele para conseguir, tá bom? E amanhã, eu não vou falar um pouquinho dessa parte, eu vou deixar para amanhã, para a gente conversar sobre isso. Então, continuamos aqui falando, busque a virtude. Através da paciência, escolhemos esperar, não agir pela emoção. Isso a maturidade nos traz, né? Eu vejo muito isso. Mas amanhã a gente finaliza com dicas práticas, não perca amanhã, tá bom? Se você chegou até aqui, segundo dia, para a honra e glória de Nosso Senhor, amanhã eu anotei algumas dicas, sabe, você deve ter lido esse livro, O Caminho, de São José Maria Escrivá. Ele dá algumas dicas, tá bom? Talvez você já saiba, mas na hora do ímpeto, né? Você tá ali do nervoso, você pode usar essas estratégias, tá bom? Por isso que fala, quando a gente age com a consciência, não inconsciente, a gente não fica reproduzindo, sabe? A minha mãe, ela não brigava também, ela ficava de cara feia, ela fechava o tempo, ela reclamava, murmurava muito, então eu aprendi isso, foi assim que eu aprendi. Então eu reproduzo isso, só que eu não posso usar isso como desculpa, eu já sou adulta. Não, eu posso mudar isso, então não é desculpa, a forma com que fizeram conosco, que nós aprendemos, não é desculpa pra gente continuar hoje, pelo contrário, é uma força pra gente se melhorar, tá bom? A gente não pode usar isso como desculpa e viver no inconsciente, a gente tem que trazer pra consciência, isso é autoconhecimento, trazer para a consciência e fazer as mudanças do que você quer hoje, você quer uma vida melhor, você quer... Cada geração precisa ser melhor, precisa dar um passo além. Porque os conhecimentos que eu adquiro hoje, meus pais não tiveram. Então, para eles fizeram o melhor que eles puderam com o que eles tinham. Agora, o que eu tenho hoje, eu posso fazer um pouco melhor. A minha próxima geração pode fazer ainda melhor. E assim nós vamos evoluindo a humanidade. Estamos aqui
temos missões, temos que evoluir, né? E praticar isso nos impulsiona a buscar um abrigo debaixo das asas de Deus. Eu, Maiara, não estava buscando esse abrigo nas asas, eu estava buscando o meu mesmo. E eu só arranjava mais problemas, só arranjo mais problemas quando eu não busco me segurar nas asas de Deus, me colocar nas asas de Deus. Então é isso que nós precisamos fazer, esse é o segredo, não é as minhas forças. Uns colocam as forças em carros, em cavalos, mas nós colocamos a nossa força, não foi? Ó, só para finalizar, aqui ó, as tuas ofertas, concede-me o teu coração anseia para realizar os meus desejos. Uns põem sua força nos carros, outros nos cavalos, mas nós, porém, a temos no nome do Senhor. Nada mais é do que buscar abrigo debaixo das asas de Deus. Deus me torna mais maleável, entendeu? Quando eu estou em Deus, Ele nos faz pessoas mais maleáveis. Encontramos repouso e companhia neles. E só assim a busca será completa. Amém? Então, com a graça de Deus, entregamos mais esse dia de jejum, oração e penitência. Um beijo, até amanhã, se Deus quiser, e salve Maria Imaculada. Tchau, tchau.